Meus irmãos, para a nossa exposição nesta manhã, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23. Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós começamos a falar sobre este salmo já há alguns meses, e o título que demos foi Rei e Pastor, o Senhor na perspectiva dos salmistas. Como houve um espaço grande entre a última vez que eu preguei apenas num domingo de manhã e à noite, e hoje eu vou resgatar somente o aspecto metodológico para que nós possamos entender o que nós estamos vendo ou como estamos nos aproximando do Salmo 23. A nossa perspectiva inicial foi chamar a atenção que não adianta termos o Senhor como pastor se nós não conhecemos o nosso Senhor. Então isso vira, às vezes, uma palavra mágica. Mudando muito o que deve ser mudado, acontece comigo. Eu gosto muito de hobbies, de mexer com alguma coisa que eu não entendo muito. Por exemplo, eu tenho que cortar grama, fico pensando, se eu tivesse uma máquina de cortar grama, mas eu não sei mexer, se eu for mexer, vai dar bobagem, porque eu não sei mexer, e se alguém chegar ali, um profissional, ele vai poder usar todos os recursos daquele aparelho. Acontece muito isso com a gente com o computador, né? Você quer ter um computador de última geração, e eu só mexo com Word, né? Mas quero ter um computador para artes gráficas, etc., rapidíssimo, mas meu pensamento não acompanha. Então, é um problema. Mudando muito, que deve ser mudado, o que eu quero dizer é que não adianta ter Deus como Senhor se você não conhece quem é o seu Senhor. Então, quando é assim, fica apenas uma ostentação. Ah, o Senhor é meu pastor. Olha como é que meu pastor é o Senhor. E daí? E quem é o Senhor? Eu não sei. Então, partindo disso, eu comecei a mostrar, eu vou demorar alguns anos nisso, a mostrar como o livro de Salmos, por exemplo, já que o nome Senhor aparece cerca de 6.000 vezes no Antigo Testamento, como o livro de Salmos nos chama atenção para este Senhor, a amplitude deste Senhor. Basicamente é isso. Então, nós falamos que o Senhor, ele se revela em suas obras. Então, a partir dos Salmos, olhando as obras de Deus, nós começamos a ver aspectos do ser de Deus conforme ele nos revela. Porque a partir daí eu poderei entender quem é o nosso Senhor. Se ele vai ser o nosso pastor ou não, essa é outra questão para um outro momento. Então nós exploramos a ideia de que esse Senhor, eu sempre buscando textos de apoio, é altíssimo, vimos que ele é incomparável e insondável, sempre tomando termos e textos das Escrituras, e vimos também na última ocasião que esse Senhor é magnífico. Sempre o link, o ponto de contato é o Senhor, este Senhor. E hoje, pela manhã, eu quero ver como este Senhor, que se revela em suas obras, tem pensamentos inatingíveis. Pensamentos inatingíveis. E eu busco apoio no Salmo 92, 5, quando lemos: Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que podem ser traduzidos por desígnios e intentos, os teus pensamentos, que profundos. Então, pensamentos inatingíveis. Os seus desígnios, ou pensamentos, ou intentos, eles são verdadeiros,
e eles provêm de Deus, um Deus que é justo, que é soberano. Os seus pensamentos são inumeráveis e eternos. No Salmo 33 nós lemos: o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios, que é a mesma ideia daqui de pensamento, os seus desígnios, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Aqui, meus irmãos, já nos deparamos com algo grandioso demais. Por quê? Por algumas razões óbvias. Nós organizamos a nossa vida em termos de causa e efeito. É claro que no lar de vocês não acontece isso. O marido faz uma coisa, a esposa reage, ou vice-versa. Isso não acontece. Mas há lares que a vida é regida por causalidade e efeito. Em geral, o fim disso é trágico. Nós organizamos tudo em causa e efeito e dentro das categorias tempo e espaço. Tempo e espaço. Podem observar que nós organizamos assim. E dentro do tempo e espaço, há circunstâncias. Eu vou ilustrar mais isso daqui a pouco. Então, quando você organiza tempo, espaço, circunstância, é uma combustão muito interessante, que pode ser perigosa ou não, mas ela faz parte da nossa vida. Agora, quando Deus nos fala na sua palavra que seus desígnios permanecem para sempre, eu me lembro que uma vez, eu fiquei irritado, eu fico irritado também, então eu fiquei uma vez irritado e falei numa reunião no presbitério: eu não aceito mais essa função, etc. Meia hora depois eu estava aceitando com alegria. Os meus desígnios eternos duraram meia hora. E funciona assim mesmo com a gente. Ainda bem que seja assim. Nós nos arrependemos, nos precipitamos em nossa palavra. O ardor do sentimento, às vezes, parece que nunca vai passar e muda, para o bem ou para o mal. Então, as nossas categorias são essas. E agora, a palavra de Deus diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E no texto, no Salmo 92, quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, eles são profundos. Então, meus irmãos, muito do que nós podemos perceber está associado a estes elementos. Eu cheguei aqui na igreja agora, um carro alugado, e já tinha alguém ali de brincadeira comigo, né? Ô pastor, seu carro diminuiu. Pastor, não está acostumado com um carro que o farol desligue sozinho? E de fato, eu estava dando um alarme lá, eu falei: que é isso? Alguém está tentando roubar meu carro? Será que sou eu mesmo? Era um alarme disparado, eu não sabia o que era apenas o farol que eu tinha que desligar. Bom, nós regemos a nossa vida a partir de referências. Para os outros que estavam ali de plantão alegremente, era um motivo de brincadeira. Para mim era uma dúvida assaz, atroz, se aquilo ia disparar, se ia explodir, de repente, em poucos minutos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas nós organizamos nossa vida a si mesmo. Tempo, espaço, circunstâncias. E vocês observem, por exemplo, como é a sua avaliação. Você vai num restaurante, Dia das Mães é bom para isso, para chegar às 10 da manhã, para pegar fila? Então você vai ao restaurante e você está com fome, está com pressa. Como é que você organiza o seu tempo? Ou você vai, não está com fome, não está com pressa, está com uma boa prosa com aquela que será sua futura esposa. Pelo menos ela pensa. Então, como é que você organiza o seu tempo? Com fome, sem fome, com tempo, sem tempo, conversando ou sem celular e sem zap? O tempo é longo ou é curto? Nós fazemos a si mesmo. Quando estamos com dor, quando estamos ansiosos, quando você vai viajar, uma viagem daqui a Campinas, 1h30, no jegue, né, no ônibus, 1h30 daqui para lá, meia hora, nossa, que viagem longa, nossa, não passa. Você vai daqui para Recife, e primeiro dia já passou o primeiro dia. Porque não adianta falar em 1 hora numa viagem que vão durar dias. Não adianta também você pensar em muitas horas, algo que é curto. Nós, sem perceber, nós nos organizamos assim. E a palavra de Deus nos fala que os juízos de Deus são eternos. A palavra de Deus nos fala que Deus tem um pensamento profundo. E quando eu associo a isso, eu tenho que buscar um outro texto de apoio, que no caso é o livro de Abacuque. Eu tenho que relacionar isso com Abacuque para ilustrar
quão profundo, como diz o salmista, quão profundo, quão inumeráveis, quão eterno é o tempo de Deus. Abacuque, ele escreveu o seu livro por volta do ano 605. Abacuque é bem próximo da lição de hoje, de escola dominical, que fala de Naum. Pouco tempo de diferença, talvez aí 20 anos, mais ou menos de diferença, 20, 30 anos, talvez no máximo. Então, ele escreveu num período em que Judá estava dominado, e o que acontecia pelos egípcios? O rei egípcio simplesmente pegou o filho de Josias, levou para o Egito, colocou no trono Eliaquim, que era filho de Josias também, e muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Simplesmente ele quer mostrar o seu poder. E isso ocorre durante o ministério de Jeremias e Abacuque. Era um imposto muito pesado, um tributo muito pesado que Judá tinha que pagar para o Egito. E o que se faz, simplesmente? Como o Joaquim era um homem terrível, arrogante, que ele estava sobre o jugo do outro, do faraó Neco, mas ele constrói prédios, coisas luxuosas, triplex, o que ele podia construir, ele construía. Era um homem vaidoso, egoísta, ambicioso, violento, e o povo sofria com impostos pesados. E Abacuque vê tudo isso e vê a imoralidade do povo, porque isso nunca ocorre sozinho. Sempre quando há um déspota, há outros que se beneficiam disso, sempre na história assim, porque um homem nunca governa sozinho, ele precisa dos seus ascetas, que fiquem de plantão para defendê-lo. Bom, mas o que acontece então? Abacuque clama a Deus, ele clama a Deus, e Deus parece-se indiferente, parece que Deus não ouve, parece que Deus se esqueceu do seu povo. E Abacuque tem um nome sugestivo, abraço ardente. E este homem abraça esta causa diante de Deus e não tem resposta. Até que Deus responde. E é muito curioso a expressão como o livro de Abacuque começa chamando de sentença. É uma expressão que Deus usa em geral em momentos de crise. Malaquias começa assim também, Naum começa assim também, sentença, que pode ser traduzido por um fardo. Deus dá um fardo para ele, era um oráculo de Deus, mas uma mensagem extremamente difícil. E a mensagem de Deus era que ele iria levantar os caldeus contra Judá. Deus ia levantar os caldeus. Então, Abacuque não entende isso e pergunta: Senhor, tu és desde a eternidade? Ó meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Mas como é que Deus, santo, justo, que não pode ver o mal, levanta um povo terrível como os caldeus, que de certa forma eram piores do que o Egito? Os caldeus eram pior do que os egípcios em termos de violência, a história deles era famosa em termos de conquista, de vassalagem, terrível. Como é que Deus santo pode levantar este homem? Então é algo importante entender dentro da relação que estamos fazendo, que mesmo que nós não possamos ter clareza quanto ao propósito de Deus na história, Deus tem os seus próprios planos. O Deus eterno, onisciente, tem os seus caminhos que ultrapassam muito a nossa compreensão imediata. Não foi que lemos agora, em Romanos 11, 33, que nos fala o quê? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos. Ou volto a Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meus irmãos, esse é o Deus com quem nós lidamos, é o Deus em quem nós cremos. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender os fatos da história.
Eu nem falo necessariamente da grande história, mas da micro-história, a história em migalhas da nossa própria vida, os acontecimentos, os fatos, as dificuldades, enfermidades, dificuldade no lar, o desemprego, o nosso salário que não dá, as incompreensões que acontecem dos outros em relação a nós, ou de nós em relação aos outros. Nós não conseguimos entender e parece que o mal prevalece, que é a grande questão, por exemplo, do Salmo 73, parece que o mal prevalece, fazer o que é errado é que dá certo. Mas nós temos que entender que a nossa mente, ela é finita, ela é limitada e ela não consegue compreender exaustivamente as perfeições de Deus. Nós conhecemos a Deus à medida em que Ele se revela. O que Ele se revela é suficiente para termos um conhecimento adequado de Deus. Mas a revelação de Deus não diz tudo a respeito de Deus, porque Deus é inesgotável e eternamente nós vamos aprender mais sobre Deus, mas podemos aprender seguramente conforme Ele nos revela. E esse Deus, que é santo, que é justo, que é soberano, Ele tem a sua forma de agir. E Deus não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço, nem às circunstâncias, porque Deus é Senhor do tempo, é Senhor do espaço e Senhor das circunstâncias, porque foi Ele quem criou o tempo, foi Ele quem criou o espaço e foi Ele quem cria e dirige as circunstâncias. Por isso, Deus, Ele é soberano na utilização dos seus meios. Ele usa sábia e soberanamente os meios que Ele quer. Deus é o Senhor dos meios e dos fins. Deus não se perde nos meios, nem Deus perde a noção do seu fim. Os caldeus, eles de fato iriam dominar. E o que iria acontecer? Os caldeus iam pensar que o seu domínio era pela sabedoria deles, pela estratégia militar deles. Mas não importa, Deus tem um controle de Faraó, Deus tem o controle de Judá, e Deus também tem o controle dos caldeus. E podemos ver alguns textos, um deles em Abacuque, pois eis que suscita os caldeus, Deus falando, nação amarga e impetuosa. Isso incomodava o profeta. Se a nação amarga e impetuosa, como é que Deus levanta os caldeus? Que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Outra vez é Abacuque. Aqui é a incompreensão do profeta. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E mais à frente o próprio Abacuque, os caminhos de Deus são eternos. Isso faz eco ao que lemos há pouco em Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O livro de Abacuque reflete essa crise. O Senhor é meu pastor, mas o Senhor também é pastor de Abacuque. Mas Abacuque não consegue entender o que ele aprende sobre Deus e a sua experiência mitigada, a ssua experiência vivida. O dia a dia pode ser extremamente terrível e difícil para nós. Falar de um panorama histórico é uma coisa, mas o panorama histórico existe o dia a dia, fato a fato, acontecimento após acontecimento. E nós vamos vivendo isto, e o profeta não conseguia entender como Deus agia. No entanto, meus irmãos, nós não devemos nos precipitar. Deus permite que passamos muitas vezes por provações para estimular a prática da nossa perseverança em oração. Porque nós não oramos para mudar a Deus, mas nós oramos para adequar a nossa vontade à vontade de Deus. Jamais Deus dorme, jamais Deus cessa o seu cuidado. Todavia, pela nossa ótica, pela nossa percepção, parece que Deus dormita, que Ele dorme, que Ele é indiferente, que Ele está totalmente alheado de nós, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que não. Então esse Deus é o Deus que é o nosso pastor. E Abacuque, ele começa
com um fardo, né? Sentença de Deus. E ele termina o livro, depois de passar por todas essas angústias, com um hino de confiança. Ele aprendeu a orar, ele expôs a Deus o seu problema, ele olhou para Deus, capítulo 2 de Abacuque mostra isso, ele aguardou a resposta, ele sobe a torre e olha para Deus, aguarda a resposta de Deus, ele consegue entender que os caminhos de Deus são eternos, porque os seus juízos são de fato inescrutáveis, e ele termina com um hino: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Repare que a conclusão dele é uma questão dialética, bastante dinâmica aqui. Ele trabalha com a sua percepção, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da oliveira, o produto da oliveira minta. Então, ele diz aqui, não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta. É o que eu estou vendo. Mas mesmo essa visão imediata, ela não esgota a realidade. Eu confio em Deus. E Deus tem um propósito maior. E Deus rege até mesmo isso, porque esse Deus é um Deus inescrutável, é um Deus que tem um pensamento profundo que eu não posso alcançar. Então, quando nós falarmos, o Senhor é o meu pastor, pensemos nisto, o meu pastor é o Senhor, e este Senhor eu não consigo entender necessariamente em cada etapa da minha vida, em cada circunstância, como Ele age. Mas o agir de Deus não está sujeito à minha compreensão imediata, mas Ele tem pleno domínio. Aprendamos, portanto, esta lição, conheçamos o nosso Deus, entreguemos-lhes a nossa perplexidade e a nossa angústia, e seja ela qual for, aguardemos, confiantes, a sua resposta. Ele certamente responderá. Os caminhos de Deus são eternos, e os seus pensamentos são inatingíveis. Confiemos e descansemos em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.